Olá, estamos aqui mais uma vez para uma trilha da Reforma Tributária de Consumo, patrocinada pela Andersen Consulting. E hoje eu tenho duas novidades muito boas. Uma pelo fato da Andersen Consulting ter lançado ações na Bolsa de Nova York. Isso é motivo de orgulho muito grande para a gente. E a outra notícia boa é que hoje saiu o ato conjunto número 1 de 2025 entre a Receita Federal e o Comitê Gestor do IBS, adiando as penalidades pela falta de informação do IBS e da CBS nos documentos fiscais. Então, se o regulamento do IBS e da CBS for publicado agora, em dezembro, nós podemos, sim, ter uma penalidade pela falta de informação desses tributos nas notas fiscais a partir de 1º de abril de 2026. Entretanto, se esse regulamento for publicado apenas em janeiro, então as multas serão aplicadas apenas a partir de 1º de maio de 2026, tá? Então, nós vamos ter um fôlego aí de, no mínimo, 3 meses e, no máximo, 4 meses para colocar os sistemas em ordem das empresas, desde que, obviamente, as notas fiscais e as obrigações acessórias do PIS, COFINS, ICM, IPI e ISS sejam cumpridas e atendidas regularmente, ok? E hoje nós vamos tratar da cesta básica e do cashback. Já eu explico para vocês o que seria esse cashback após a vinheta. A reforma tributária do consumo, ela traz um conceito muito importante e muito inovador, que é o cashback. A gente já vai falar sobre ele, tá? E nós vamos também falar sobre a cesta básica nacional. Esse é o nosso tema hoje da nossa trilha, tá? Mas esse cashback, ele vai depender ainda de uma regulamentação. E o que seria o cashback? É uma forma de compensar, ainda que parcialmente, uma injustiça tributária, né? E qual seria essa injustiça tributária? Eu trouxe até um exemplo aqui, muito simples para vocês, mas só para vocês terem uma ideia de quanto uma carga tributária pesa sobre produtos de consumo das famílias de baixa renda, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo, por exemplo, de uma lata de leite condensado que está sendo vendida por R$ 9,00, pelo menos, aqui na região onde eu moro, e principalmente por causa do Natal, né? Tem uma carga tributária embutida de 34,33%. Então, quase 1/3 aí do valor do produto são tributos, né? Então, eu coloquei aqui, uma lata de R$ 9,00 de leite condensado paga R$ 3,00 de tributo. Para uma pessoa que ganhar um salário mínimo, né, R$ 1.518 em 2025, essa tributação corresponde a 0,204% do seu salário. Já para uma pessoa que ganha um salário de R$ 12.000 por mês, essa tributação corresponde a 0,02575%. Ou seja, uma pessoa de baixa renda, ela paga 8 vezes mais imposto, né? Ela tem uma carga tributária 8 vezes maior do que uma pessoa da classe média, tá? E como é que o fisco, né, com a reforma tributária, vai tentar amenizar isso, né? Fazendo a devolução personalizada do IBS e da CBS, né, do IBS, que é tributo municipal e estadual, que entra em vigor em 2033, e a CBS, que entra em vigor em 2027. Então, o fisco vai criar um mecanismo de devolução de parte desses tributos para as pessoas, para as famílias de baixa renda, né? E, obviamente, desde que essas pessoas adquiram produtos e serviços com nota fiscal e indique o seu CPF na nota fiscal, tá? E, então, esses tributos serão devolvidos. A CBS pelo governo federal e o IBS será devolvido pelos estados e pelos municípios e o Distrito Federal também.
E o destinatário dessas devoluções em dinheiro, né, tem que ser o responsável pela unidade familiar da família de baixa renda, cadastrado no CAD único, tá? E que atenda cumulativamente a esses requisitos aqui, olha. Possuir renda familiar mensal per capita, né, por cabeça, por pessoa, de até meio salário mínimo nacional. Então, aquele 1.518 divide por 2, vai dar lá uns 700 e poucos reais, né, por pessoa integrante da família. A pessoa, obviamente, tem que ser residente no estado, no país, né, no território brasileiro, e possuir, obviamente, a inscrição no CPF, que é o número que ele vai colocar lá toda vez que for comprar um produto, tá? E o CBS, então, vai ser gerido, né, essa devolução da CBS vai ser gerida pela Receita Federal, já que a CBS é um tributo federal, e a CBS, a Receita Federal, vai normatizar ainda, né, como ela vai devolver isso, informando qual o valor que vai ser devolvido de tributo, qual o período da apuração, se vai ser apurado mensalmente, eu imagino, o controle de fraudes e pagamentos indevidos, né, porque tem muita gente aí que é muito criativa, muito brasileiro criativo, que pode não ter direito, de acordo com a lei, mas vai dar um jeitinho, né? E o prazo também para devolução, que vai para a pessoa usar essa devolução desse dinheiro, requerer a devolução desse dinheiro, que vai ser no máximo em 24 meses. Se ela não reclamar em 2 anos, ela vai perder esse dinheiro, tá? A devolução do IBS vai ser gerida pelo Comitê Gestor do IBS, que vai ter as mesmas atribuições que a Receita Federal, tá? Já no caso da energia elétrica, água, esgoto, gás canalizado, serviços de telecomunicação, as devoluções vão ser concedidas no momento do pagamento das faturas, tá? E a mesma coisa pode acontecer com aqueles serviços com cobrança periódica, né? Então, pode ser lá uma internet, um telefone, então também vai ser devolvido no momento já da cobrança, tá? E como vão ser devolvidos esses valores de tributos, tá? Então, o fisco determinou o seguinte, que vai ser devolvido 100% da CBS, né, que a gente estima que vai ficar por volta de 8,5% sobre o valor do serviço ou do produto, com entrada em vigor a partir de 2027, né? Já o IBS vai ser devolvido apenas 20%, mas já é alguma coisa, né? A alíquota do IBS estima-se que seja por volta de 18%, né? E em que situações teremos essa devolução de 100% de CBS e 20% de IBS? Vai ser na aquisição de botijões de gás, né, de 13 quilos, nas operações de fornecimento domiciliar de energia elétrica, água, esgoto, gás canalizado e nos serviços de telecomunicações, tá? E 20% tanto de CBS como IBS nos demais casos. Então, 20% do valor da CBS e do IBS vai ser devolvido para as famílias de baixa renda, desde que atenda aqueles requisitos, né, que eu já comentei. E aqui o fisco também lembrou de uma situação, né, naquelas localidades, naquelas cidades em que haja assim, uma dificuldade em operacionalizar essa informação, esses municípios ou esses estados podem adotar outros tipos de critério para calcular o valor a ser devolvido, tá? E uma das formas de cálculo é usar os dados da pesquisa de orçamentos familiares que é feita pelo IBGE, tá bom? As devoluções, então, serão calculadas com base no consumo familiar realizado a partir de janeiro de 2027, no caso da CBS, quando ela entra em vigor. E olha só que interessante, a partir de janeiro de 2029 para o IBS.
embora este tributo entre em vigor somente em 2033. Mas a partir de 2029, o fisco já vai começar a fazer uma partilha de IBS, ICMS e ISS, né, para começar a ter o estado de origem ou o município de origem não perder uma receita tão bruscamente, né? Porque o ICMS e o ISS deixa de ser recolhido na origem. Regra geral, o IBS vai ser recolhido no destino, né? Então, esses estados fornecedores ou esses municípios prestadores de serviço que atendem o Brasil inteiro, eles vão começar a perder receita, né? Mas eles vão também ser receptores de receitas de tributação de fornecedores de outros estados e outros municípios fora do território deles, né? E como é que está a cesta básica nacional, né? Por lei, lá no artigo 125 da Lei Complementar 214 de 2025, que instituiu a reforma tributária, o anexo 1 dessa lei complementar elenca, então, quais são os produtos que comporão a cesta básica nacional, tá? Então, nós temos, com certeza, arroz, feijão, leite, leite em pó, fórmulas infantis, manteiga, margarina, café, óleo de babaçu, veja bem, só óleo de babaçu. Ué, mas cadê o óleo de soja, o óleo de milho? A gente já vai ver, eles não vão ter alíquota zero, mas eles vão ter uma outra sistemática, tá? As farinhas, né, açúcar, massas alimentícias, o pão francês, carnes, peixes, queijos, seus derivados, sal e mate, tá? Mas nós temos outros produtos que terão uma redução de 100% também na tributação do IBS da CBS. São os ovos, hortaliças, frutas frescas ou refrigeradas naturais, né, sem adição de açúcar ou sal, cocos, raízes e tubérculos, né, batatas, plantas e flores para fins alimentares, ornamentais e medicinais também, né. E outros alimentos também e outros tipos de produtos com redução de 60% na tributação do IBS e CBS, tá? Então, nós temos aqui alimentos destinados ao consumo humano, que a gente vai encontrar no artigo 135, anexo 7 do regulamento, e produtos de higiene pessoal e limpeza majoritariamente consumidos por famílias de baixa renda, que vai estar lá no anexo 8 da lei complementar, produtos agropecuários, aquícolas, pesqueiros, florestais, extrativistas, vegetais in natura, que estão também lá no artigo 137 da Lei Complementar 214, ok? Então, gente, por hoje é isso, tá? Que eu tinha para compartilhar com vocês. Continuem acompanhando a gente vai estar sempre trazendo as notícias mais recentes, as regras mais aplicáveis e todas as suas exceções da reforma tributária de consumo. Fiquem com a gente, um bom ano para todos e até a próxima. Obrigada.